Olá, nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências Biológicas. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética e vamos trabalhar anomalias genéticas, ok? Vamos lá. Então, vamos primeiro entender o que se trata de uma anomalia. Anomalia nada mais é do que um defeito, ok? Quando eu falo anomalia genética, é um defeito onde? No material genético. Esse defeito, ele pode ser no gene ou pode ser no cromossomo, ok? Anomalias genéticas também são chamadas de mutações ou até mesmo aberrações genéticas, tá certo? Vamos tratar agora especificamente de defeitos no gene. Primeira coisa importante é saber o que é um gene. Um gene nada mais é do que um fragmento de DNA, ok? É uma parte ali do DNA. E cada gene ele vai ser responsável por conter informações para produzir uma proteína, ok? Uma vez que a sequência de DNA ela seja alterada, ok? Qualquer alteração nessa sequência vai alterar a produção dessa proteína e vai ter várias consequências negativas no organismo do indivíduo. Podemos citar como exemplo disso aí as enzimas. As enzimas são proteínas que aceleram reações metabólicas, ok? Quando há alguma alteração, por exemplo, no gene, isso pode prejudicar a produção da proteína enzima, por exemplo. E isso vai trazer consigo o quê? A diminuição ou o desaceleramento, ok? De reações químicas. E isso vai trazer uma série de consequências, tá? Por exemplo, vai atrapalhar a digestão e a produção de energia, enfim, uma série de consequências negativas podem vir a partir daí. Se tratando agora de defeitos em cromossomos, primeiro, eles podem ser na sua estrutura, ou seja, ele pode perder parte aí de um pedaço desse cromossomo que contém vários DNAs, ok? Vários genes, na verdade. E isso não precisa nem dizer que vai trazer consequências, porque cada gene vai catabolizar, vai produzir uma proteína específica. Uma vez que você não tenha esse gene, essa proteína não vai ser produzida, tá? Então, defeitos no cromossomos podem ser a nível estrutural, que é quando perde um pedaço, ok? Parte do cromossomo se perde, ou ele pode ser uma alteração no número de cromossomos. Sim, pode haver o acréscimo, ok? O acréscimo de um cromossomo a mais ou até mesmo o decréscimo de um cromossomo. E isso vai gerar uma série de anomalias, tá certo? Então, defeitos nos cromossomos, eles podem ser estruturais ou eles podem ser no número de cromossomos, tá certo? Agora, falando um pouco de doenças causadas por defeitos nos genes. Vamos lá. Nós ingerimos na nossa alimentação uma quantidade boa de proteínas, pelo menos isso é o ideal. As unidades fundamentais, ou seja, a base das proteínas, são aminoácidos. Um deles, ok, é a fenilalanina. A fenilalanina, ela vai ser muito importante porque a fenilalanina é um aminoácido que ele vai servir tanto para ajudar ao nosso organismo produzir nossas próprias proteínas, ela também vai ajudar no sentido de ser matéria-prima precursora de outras proteínas, como por exemplo enzimas. Se não tem, ou seja, com a ausência da fenilalanina, o que é que vai ter como consequência disso aí? Primeira coisa, algumas proteínas que seriam produzidas a partir dessa fenilalanina não vão ser produzidas. Além disso, vai o quê? Faltar matéria-prima precursora para a produção de outras proteínas, como as enzimas, que eu já falei que são de extrema importância, ok? E isso vai culminar, ok, em algumas anomalias. Fenilcetonúria, alcaptonúria e o albinismo são exemplos, ok? São exemplos de consequências da ausência de algumas enzimas específicas, ok? Vou falar agora da alcaptonúria. A alcaptonúria é uma doença que ela causa o acúmulo de uma substância, ok? Chamada ácido homogenticídico nas cartilagens, ok? E isso tem como consequência a artrite. Nessa doença também a urina e as cartilagens das pessoas escurecem ao entrar em contato com o oxigênio, e isso acontece graças ao ácido homogentícico, ok? Já na fenilcetonúria, o que acontece?
o desenvolvimento anômalo do sistema nervoso. E isso tem como consequência uma deficiência mental acentuada, ok? Da fenilcetonúria. O que acontece? Falta a enzima que vai transformar a fenilalanina em tirosina, ok? E isso vai acarretar o quê? O alto acúmulo de uma substância que vai trazer como consequência o que eu já falei. É o desenvolvimento anômalo do sistema nervoso, ok? Vamos falar agora do albinismo. No albinismo, o que é o albinismo? É basicamente uma anomalia que vai ter como consequência a ausência parcial ou total da melanina. Onde? Na pele, nos olhos e nos cabelos, pelos em geral do corpo, ok? Para quem não lembra ou não estava na aula, eu já falei isso na aula, a melanina é um tipo de proteína, ok? Existem vários tipos de albinismo, ok? O mais comum é o do tipo 3, que é basicamente quando há a ausência de uma enzima que vai fazer basicamente a transformação da tirosina em dopa, ok? Dopa, para quem não sabe, é uma substância intermediária na produção da melanina. Revendo principalmente a explicação sobre albinismo, eu vi que as informações, enfim, elas estão meio confusas, então eu vou facilitar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse negócio de fenilalanina, dopamina e dopa. Preste atenção. De forma simples, eu tenho uma proteína. Quando essa proteína ela é, digamos que desmontada, eu vou ter vários aminoácidos e um deles é a fenilalanina. A fenilalanina, o que é que vai acontecer com ela? Primeiro, eu vou ter a ação de uma enzima, ok, nessa fenilalanina, que vai transformar ela em tirosina. Bem, teve a fenilalanina, entrou uma enzima, ok, transformou ela em tirosina, o que é que vai acontecer? Vai entrar em ação também outra enzima, ok? Essa outra enzima vai converter essa tirosina em dopa, ok? E a dopa é uma substância intermediária na produção de melanina, ou seja, para eu produzir a melanina, tem que acontecer todo esse processo. A fenilalanina tem que ser convertida em tirosina por meio da ação de uma enzima, que é a enzima 1, vamos dizer assim. A tirosina, ela vai sofrer também a ação de uma nova enzima, ok? Vamos chamar de enzima 2, que vai converter isso aí em dopa. Que a partir daí a dopa vai servir como, digamos que, a matéria-prima ou o desencadeador na produção de melanina. Professora, é confuso? Não, não é confuso. É complexo. Isso é a parte processual. Então, quando é na parte de decorar coisa, gente, é mais fácil. Você decora isso, decora aquilo, é o nome de tal, ok. Mas a parte processual, ela tende a ser um pouco mais complexa e você tem que entender o processo, ok? Você tem que entender que, por exemplo, para que haja produção da melanina, a fenilalanina tem que sofrer alguns processos, ok? O que vai acontecer é que ela vai ser convertida em outras enzimas, em outras substâncias, para que a partir daí a melanina ela seja produzida, ok? É uma série de processos. Essa parte processual é uma parte chata nesse sentido, porque ela é bem mais complexa, ok? Mas eu espero que vocês tenham entendido, ok? Sora, ainda não entendi. Eu vou botar uma imagem aqui. Eu acho que tá aqui, pronto, uma imagem que é para facilitar, tá? Essa imagem é de um dos meus livros. Não tem no livro de vocês, inclusive, mas, enfim, é sintetizando o raciocínio que eu já falei pra vocês, tá? Vou citar pra vocês aqui também outras anomalias, tá? Fibrose cística, anemia falciforme, que é chamada também de cisclemia, hemofilia, daltonismo, distrofia muscular progressiva, raquitismo resistente à vitamina D. Isso são outros exemplos, ok? Bem, vamos agora para doenças causadas por aberrações cromossômicas, ok? Como eu já falei para vocês, as aberrações cromossômicas, elas estão relacionadas ou ao número total, ok? Do indivíduo, ok? O cariótipo total, ou em relação à estrutura, ok? Vou colocar aqui pra vocês a imagem de um cariótipo feminino, humano, tá? Como é que eu sei que é feminino? O cromossomo sexual dele, ó, XX. Eu não sei se vocês lembram disso.
Só revisando. Quando você tem os cromossomos sexuais X, Y, significa que é um indivíduo do sexo masculino. Quando você tem esses cromossomos XX, significa que é do sexo feminino, tá? Então é assim que você identifica. Nesse sentido, as alterações cromossômicas, elas podem ser classificadas em aneuploidias e euploidias. Vimos isso na aula passada. Estão lembrados? Para relembrar, na aneuploidia é quando há o acréscimo, ok? Ou a diminuição de um cromossomo, ok? Então, por exemplo, se era para ter 46 cromossomos, vai ter 47, ok? Em algum dos pares, ao invés de ter um par, vai ter o quê? Um trio. Já na euploidia, vai haver aí uma alteração no conjunto de cromossomos do número inteiro. Ou seja, lembra que eu falei poliploidia? Enfim, ao invés de ser um indivíduo diploide, ele pode ser um triploide, ok? Tetraploide. Então, isso aí é chamado de euploidia, ok? Eu vou citar para vocês agora exemplos, ok? De anomalias, doenças, tá? O nome clínico dessas anomalias. Então, ó, síndrome do triplo X, síndrome de Klinefelter ou Klinefelter. Não faço a mínima ideia se é Klinefelter ou Klinefelter, mas se escreve Klinefelter, ok? Síndrome do duplo Y e síndrome de Turner. Eu acho que essa é a mais conhecida, ok? Isso aí são alguns exemplos, ok? De alteração ou no número total de cromossomos, ou na maioria das vezes o acréscimo de um cromossomo a mais ou decréscimo, ou seja, um cromossomo a menos. Trissomia do 21, síndrome de Down, ok? A síndrome de Down é um dos maiores exemplos, ok, de anomalia cromossômica. Nesse caso, o que vai ser a alteração que vai ocorrer na dupla, né, no par, na verdade, 21, que deveria ser um par. Só que na verdade não é um par, ele é um trio. Então por isso que é trissomia do 21. É mais conhecido como síndrome de Down, mas o nome clínico é trissomia do 21, tá certo? Vou deixar aqui uma imagem para vocês, ó, do cariótipo de um indivíduo que é portador da síndrome de Down, ok? Se você observar, lá no par 21 é um trio. Olha que interessante. O portador dessa anomalia, ao invés de ter 46 cromossomos, ele vai ter 47. E a cada 800 nascimentos, nasce uma pessoa portadora dessa anomalia, ok? Nasce uma pessoa com síndrome de Down, é basicamente esse número. Queridos e queridas, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu tenho consciência de que é um pouco complexo. Isso aí, o que eu tô dando pra vocês são noções básicas, tá? Eu não me aprofundei em todas as doenças, porque é complicado, principalmente por videoaula. Se fosse em sala de aula, muito provavelmente a gente iria aprofundar um pouco mais. Mas eu acho que o que eu apresentei pra vocês é mais do que o suficiente nesse momento para que vocês entendam o conteúdo, ok? E complemente aí no mindset de vocês essas informações. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.